Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos falar sobre o tema: por que as pessoas viviam tanto antes do dilúvio? Bom, hoje em dia é difícil vermos alguém viver mais do que 120 anos, não é mesmo? De fato, existem algumas pessoas que dificilmente passam dos 100 anos de idade. É como o caso da brasileira chamada Maria Olívia da Silva. Nascida no ano de 1880 em Itapetinga, interior de São Paulo. Ela viveu 130 anos. É muito tempo, não é mesmo? Porém, encontrar pessoas nos dias de hoje com essa idade são casos muito raros. Mas e o que dizer do relato bíblico do livro de Gênesis, capítulo 5, onde encontramos uma lista de pessoas que viveram por muitos e muitos anos? Algumas delas chegaram a quase 1000 anos de idade, como é o caso de Matusalém, que viveu 969 anos, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 27. Vejamos. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Acompanhe comigo agora uma lista para você ter uma noção das diferenças de idade descritas no livro de Gênesis desses personagens que viveram por muitos anos. Confira comigo. Adão viveu 930 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Sete viveu 912 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 8. Enos viveu 905 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 11. Cainã viveu 910 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 14. Maalael viveu 895 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 17. Jered viveu 962 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 20. Enoque viveu 365 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 23. Matusalém, que é o campeão aí, né? 969 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 27. Bom, pessoal, como vimos aqui, essas idades que esses personagens viveram, obviamente são idades bem diferentes em relação às idades vividas nos dias de hoje. E existem muitas pessoas hoje que chegam a dizer que isso é um absurdo. Muitos dizem que um ser humano não poderia viver por tanto tempo assim. Será mesmo? Bom, existem duas opiniões bem conhecidas a respeito desse tema. A primeira é que as pessoas viviam muito antes do dilúvio, por elas ainda estarem muito próximas à época de Adão e Eva. Pois devemos lembrarmos que Adão e Eva foram criados sem pecado, com um corpo bem resistente para viver para sempre. Então, sendo assim, as pessoas que viveram logo após a queda de Adão e Eva poderiam ter condições de viver por muito tempo, porque o pecado não tinha aumentado tanto como na época do dilúvio. E a segunda teoria, que na minha opinião é a teoria mais coerente e majoritária, é de que as pessoas chegavam a viver tanto naquela época é porque naquela época não havia ainda chovido sobre a terra, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. O que acontecia era que um vapor subia da terra e molhava toda a face da terra. E como ainda não havia chovido, entendemos que o planeta Terra existia uma espécie de proteção, pois em Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7, é mencionado que havia água sobre a expansão de águas que circundavam a Terra, causando um efeito estufa, impedindo a penetração das radiações solares, que é uma das principais causas do envelhecimento precoce nos seres humanos nos dias de hoje. E também é comprovado cientificamente que o ser humano foi projetado para viver vários e vários anos. É o caso do chamado telômero e telomerase. O telômero são as extremidades do cromossomos. Ele serve como uma proteção para o cromossomo. Os cromossomos são as moléculas condensadas do DNA. É ali que encontramos o nosso código genético, onde estão todas as informações de quem nós somos. E um bom exemplo para explicar o que é um telômero seria aquele plástico que fica na ponta do cadarço do tênis. Ele serve para que o cadarço do tênis não se desfaça. É a mesma ideia do telômero. Ele fica na ponta do cromossomo e serve para proteger os cromossomos, impedindo que ele se desgaste, trazendo assim longevidade para o ser humano.
O telômero nos mostra que o ser humano foi criado para viver por muitos e muitos anos, pois a função da célula é de se multiplicar, fazendo com que o ser humano viva por mais tempo. Mas, por conta da radiação e por outros fatores, o ser humano não pode viver por muito tempo. Isso por consequência do pecado que sobreveio sobre a humanidade. Agora, um argumento que é muito interessante, que é utilizado por quem não acredita que os seres humanos viviam tanto assim, é o argumento de que aqueles anos mencionados no livro de Gênesis, na verdade, não eram anos literais e sim simbólicos. Mas isso não faz o menor sentido, porque se aqueles anos eram simbólicos, então eu posso considerar qualquer outra coisa descrita no livro de Gênesis como simbólico. Eu poderia, por exemplo, dizer que o dilúvio descrito em Gênesis capítulo 6 não foi literal, e sim simbólico. Eu poderia dizer que o pecado não era literal, e sim simbólico, descrito ali em Gênesis capítulo 3. Ou que os animais mencionados logo nos primeiros capítulos não eram literais, e sim simbólicos. Eu poderia também que o Jardim do Éden era somente um símbolo, e sabemos que tudo isso que eu acabei de mencionar aqui agora foi de fato literal e não simbólico. Então, dizer que esses anos eram simbólicos e não literais não faz o menor sentido. Outra coisa também que devemos entender é que todos os calendários da história da humanidade sempre mostrou que o ano tem em média de 360 a 365 dias. Nunca você verá um calendário com diferença a mais ou a menos de 360 a 365 dias por ano. E logo quando você começa a ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 14, por exemplo, você verá que Deus deixou a lua como um calendário para os judeus, porque o ciclo da lua é de 28 a 29 dias, ou seja, são meses de 30 dias em média, que somados ao ano dá um número de 360 dias no total, que é a média de quantidades de dias em um ano. Então, eu entendo que sim, o tempo em que essas pessoas viveram eram sim anos literais e não simbólicos. Agora, faz sentido nós entendermos que essas pessoas viviam tanto assim e que só após o dilúvio é que a idade do ser humano foi decaindo? Sim, com certeza, pois não vemos outra razão para dizer que isso não é verdade. Mas isso de fato não acontece mais, ou seja, viver por tantos séculos assim como aquelas pessoas viveram, pois nós sabemos que ao passarmos dos 80 anos, nós conseguimos notar certas dificuldades que muitas pessoas têm quando chega a essa idade. E veja o que esse Salmo de Moisés diz no capítulo 90, verso 10, diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, como foi dito pelo grande profeta de Deus, Moisés, ao passarmos dos 80 anos, o que nós sentimos é canseira e enfado. Não existe medicina ou ciência o suficiente que faça o ser humano viver por tantos séculos assim como as pessoas viviam na época do dilúvio. Isso só nos mostra o quanto nós, seres humanos, somos tão frágeis, não é mesmo? Bom, o tempo que vivemos aqui na Terra é curto, porém, há um lugar onde nós viveremos não só por alguns séculos, mas sim por toda a eternidade, que é no céu, na presença de Deus. Mas para isso acontecer, basta nós tomarmos uma decisão muito importante, que é de nós arrependermos dos nossos pecados, de aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E você pode tomar essa decisão aí agora, nesse exato momento, não importa onde quer que você esteja, pois depois que você fizer isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Bom pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações e também de deixar o seu joinha. Valeu? Que Deus abençoe a todos e até a próxima!